Salve, salve, pessoal. Esse daqui é o Deu Tilt, o podcast para os humanos por trás da máquina. Eu sou Elton Simões Gomes, editor de Tilt, o canal de Ciência e Tecnologia do UOL. Eu estou aqui com o Diogo, meu amigo, pesquisador, professor, mas quem sabe de você é você mesmo, né, Diogo? Obrigado pelo convite, Elton. Então, prazer. Me apresentando rapidinho, né? Eu sou professor da PUC, trabalho como pesquisador no NIC e sou colunista do UOL, né? Da área de Tilt, discutindo bastante sobre tecnologia e inovação. E vamos estar aqui conversando semanalmente sobre temas importantes aí do universo da tecnologia e da inovação. Uma honra. O que você achou da nossa linha fina, Diogo? Num mundo em que cada vez mais é comum que a gente converse com chatbot, influenciador virtual e outras coisinhas sintéticas que estão sendo criadas aqui, a gente quer falar para os humanos por trás das máquinas. Eu acho que é fundamental, assim, até porque eu amo tecnologia, trabalho com desenvolvimento de tecnologia, mas boa parte das minhas pesquisas é justamente entender como os humanos vão se comportar com tudo isso e como essas tecnologias vão afetar a nossa cultura, o nosso processo cognitivo, nossa criatividade. Então, acho que esse podcast é mais do que necessário, é super importante e estratégico. Não só como eles vão se comportar, mas como eles vão se comportar mal também. Exato, também, com certeza. Mas, gente, o Deu Tilt é sobre isso. É um podcast que fala sobre um tema de tecnologia que está pegando fogo na semana, no mês, no ano, mas também não se esquece de falar daqueles assuntos que estão submersos, que precisam urgentemente ver a luz do dia. E hoje tem, hein, Diogo? Hoje tem. Hoje a gente já vai falar de um tema que é super importante para nós aqui, como brasileiros, que é sobre o plano de IA que o Lula pediu publicamente para que fizessem, né? Porque é mais do que urgente, porque a corrida por inteligência artificial está super acelerada, então a gente vê países que já estão dominando a cena, como principalmente os Estados Unidos, mas a gente vê movimento de outras regiões, né, do mundo, inclusive do Sudeste Asiático, tem muita coisa acontecendo ali e o Brasil precisa se posicionar, né? Não só precisa se posicionar, como o presidente está correndo com esse plano, hein? A coisa está enlouquecedora. Tanto é que falei com uma pessoa muito envolvida com o plano, que disse que se o Brasil não está na dianteira, ele está atrasado. Então, por isso que as coisas têm que correr. E eu soube que você está envolvido nesses planos, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Além disso, no episódio de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o banimento do TikTok. A gente vai ter uma discussão aqui sobre se o Brasil não tivesse o Marco Civil, o que seria das nossas vidas. Tem muita gente que está dizendo que está ruim com ele. Imagina se a gente não tivesse com ele. E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o Elon Musk ter babá do Twitter. Essa é boa. Você já tinha ouvido essa? Não, essa eu aprendi com você, mas achei super curioso. Mas não vamos dar spoiler, não. Tem muito assunto para a gente conversar. E logo depois da vinheta a gente conversa sobre tudo isso. Bom, Diogo, vamos para o nosso primeiro bloco, que é para discutir o plano de IA do Lula, que ele está fazendo de uma forma super apressada. Mas, antes de tudo, tem tanta coisa rolando sobre IA. É regulação, é discussão sobre plano, é discussão sobre estratégia brasileira de inteligência artificial. Qual que é a distinção entre essas várias coisas? Então vamos começar pelo básico, né? Definindo ou tentando definir, né? Porque às vezes até a gente acaba se confundindo. Então, hoje existem vários pilares dentro desse universo da inteligência artificial. A gente fala das estratégias nacionais, que são essas estratégias muito mais principiológicas, muito mais a longo prazo, de tentar pensar como o país ele quer se encaixar dentro dessa corrida, desse universo da inteligência artificial, né? Então, o Brasil tem uma estratégia que chama EBIA, que é a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Daria um ótimo nome de chatbot. Exato, EBIA, né? Olha, tá aí, o chat BIA. Fica a dica, Lula! E aí, o EBIA nem começou, né, com o governo Lula, acho que é importante a gente falar que foi uma estratégia que começou já no governo anterior e agora está passando por um processo de reciclagem, atualização, porque a área mudou, né? Então, quando a EBIA, né, que é a estratégia brasileira, ela foi criada, cara, não tinha o chat GPT, não se falava tanto em IA generativa, e a corrida, né, geopolítica do tema também mudou. Então, isso está passando por uma atualização. Então, existe essa estratégia que é uma coisa um pouco mais ampla. E aí, muita gente confunde isso com a regulação, né, da inteligência artificial. E aí, a regulação não é a estratégia. A estratégia é a gente pensar como vai ser o processo de desenvolvimento, de adoção, de uso da inteligência artificial dentro do nosso país. A regulação é a gente pensar
quais são as regras do jogo para quem está desenvolvendo, para quem está colocando em produção, para quem está vendendo esse tipo de tecnologia. Que aí sim é você trazer um ambiente mais de regras mesmo, né? De colocar, ó, isso pode, isso não pode. E se você tiver uma inteligência artificial, por exemplo, de alto risco, aí você tem que ter essas obrigações. Então é você trazer obrigações, responsabilidades, né? Pensando muito nos direitos humanos, os direitos fundamentais das pessoas. Então essa é a distinção, né? A estratégia de regulação. Foi bom você ter feito essa contextualização, porque muito provavelmente a gente vai voltar a falar no Deu Tilt sobre a regulamentação, até porque o governo quer sancionar essa legislação ainda esse ano, o que é muito improvável, porque em breve a gente tem festa junina, daqui a pouco a gente tem eleições municipais. E eles querem fazer isso justo para levar para o G20, né? Pois é. E essa proposta toque de caixa começa com a EBIA. Uhum. Havia e há um esforço do governo para reconfigurar essa EBIA. Uhum. E aí, em algum momento, o Lula falou assim, pô, estão me alugando muito. Uhum. Muita gente está batendo na minha porta com essa história de redes sociais. E, aliás, essa história começa de um jeito bem brasileiro, porque ela já começa com meme. Uhum. O Lula, num Dia Internacional da Mulher, uhum. Logo depois de ter saído da reunião do Conselho de Ciência e Tecnologia, ele soltou a frase de que estava cansado de ouvir falar de inteligência artificial. Foi muito bom. E o que ele precisava era de inteligência humana. Me traga um plano. O que ele quis dizer naquele momento, o que ele explicitou, é que tinha tanta coisa acontecendo no governo, e ainda tem, sobre inteligência artificial, que ele não aguentava mais falar de tantas coisas, receber tantas demandas, e ele queria centralizar as coisas. E esse plano que está sendo configurado agora é uma dessas tentativas. Então a gente já fala do primeiro desafio dele, que é concatenar todas essas estratégias de governo. E quais são elas? O Conselhão Econômico do governo tem um grupo de trabalho sobre inteligência artificial. O Ministério de Gestão e Inovação nos Serviços Públicos acabou de abrir uma chamada e fazer uma iniciativa para atrair soluções de inteligência artificial para o serviço público. Vários outros ministérios e várias outras entidades, para além do executivo, também tentam fazer alguma coisa. O CNJ tem uma baita iniciativa nesse sentido para levar a inteligência artificial para os tribunais, de modo que o juiz não tenha mais que ficar garimpando jurisprudência. A inteligência artificial vai lá e já transforma isso e bota na mesa do juiz. Então, o primeiro desafio é concatenar todos esses esforços, e é isso que esse plano tenta fazer. Agora a gente entra nos prazos, antes de falar um pouco sobre qual que é a estratégia. Tá apertado, hein? Parece que tá apertado, hein? Vamos lá para a maratona. No dia 28/5, esse plano tem que ser aprovado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que, aliás, foi quem recebeu a incumbência de fazer. Dos dias 4, 5 e 6 rola a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é onde o Lula quer apresentar esse plano. E o Lula também quer dar uma salpicada sobre os planos do Brasil de inteligência artificial na Assembleia Geral da ONU, que acontece em setembro. E você acabou de me contar que uma das intenções que o governo tem é de levar isso também para a discussão do G20 em novembro. Bom, quem está ouvindo a gente faz as contas aí e vê se dá para reorganizar todo o modelo produtivo de um país e direcioná-lo para começar a pensar como a gente pode fazer com que a inteligência artificial seja bem utilizada pelo Brasil. Tá apertado. Tá apertado. Tá bem apertado. Bom, mas o que a gente vai discutir aqui já não são as ações desse plano, mas são as diretrizes em que, muito provavelmente, esse plano vai assentar. O grupo de trabalho que está discutindo esse plano é capitaneado pelo MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, detectou 4 diretrizes para que as ações do plano sejam desenvolvidas. Primeiro, a infraestrutura. E quando eles falam de infraestrutura, eles estão falando de quais máquinas, quais capacidades de desenvolvimento vão ter que ser necessárias para fazer com que o Brasil esteja alinhado às maiores potências nesse tipo de tecnologia. Eu perguntei para o Luiz Fernando Manuel, que é o secretário executivo do MCTIC, a gente está falando de GPU da NVIDIA, né, cara? A ele, sim, também. E como o Diogo sabe,
GPU da NVIDIA é uma coisa cada vez mais escassa, porque essa é uma concorrência global, né? Uhum. Exato. E vai concorrer, assim, com outros países que estão buscando criar suas infraestruturas, mas também, talvez o maior competidor sejam as próprias empresas americanas, né? Que estão comprando de baseada, assim, né? Não é compra no varejo, é compra no atacado, né? Compra de 20 mil, 40 mil, 50 mil GPUs, né? Então, é um desafio enorme. Mas é um ponto super importante, né? Pensar nessa infraestrutura básica para o país. Acho que é o primeiro ponto de partida, assim, sabe? É o item básico, é a gente ter infraestrutura, né? Mínima, adequada, para se pensar no desenvolvimento, para que isso possa ser compartilhado entre as universidades, com startups. E só para também a audiência ter ideia, isso não é uma dificuldade só do Brasil, é uma dificuldade até dos Estados Unidos, pensando como país, porque existe até um projeto de lei para que seja criada uma infraestrutura nacional nos Estados Unidos para as universidades. Porque as próprias universidades, aí eu não tô falando assim, tipo de Harvard, MIT, Stanford, que são as universidades de elite, que são, né, então, entre as melhores do mundo, e que recebem, né, financiamento milionários, bilionários, às vezes, elas têm essa dificuldade hoje de ter uma infraestrutura computacional. E o que elas falam é que hoje as universidades americanas, elas dependem das big techs para fazer pesquisa de inteligência artificial, ou seja, a coisa tá ficando tão concentrada, né? Então é uma forma de tentar pensar nisso, né? Chuta quem que é a empresa que mais compra GPU da NVIDIA hoje no Brasil. Petrobras. Acertou. Ah... Mas não é uma empresa que você liga diretamente à inteligência artificial, mas é uma empresa muito ligada à tecnologia. Sim. Principalmente para a questão de exploração, né? Exato, de petróleo. Exato. Mas o segundo ponto é a formação de pessoal qualificado. E aqui ainda as coisas estão em aberto, mas estamos falando de pessoas que desenvolvem tecnologia e que têm capacitação para fazer isso, mas também um certo letramento em inteligência artificial de quem utiliza. Como isso vai ser feito é o que eles estão discutindo agora. Mas para esses dois pontos tem uma discussão muito interessante que é, de alguma forma, esse plano vai pensar em um jeito de trazer para a mesma plataforma de desenvolvimento que o Brasil criar, países em desenvolvimento, ainda mais com vista para o sul global. Essa é um anseio do Lula desde sempre, de promover o desenvolvimento para quem não geralmente fica distante das possibilidades de desenvolver e dessa forma faz com que o Brasil se torne um líder entre esses países. Você sabe que do ano passado, em 2023, a gente organizou, né, na verdade, o Comitê Gestor da Internet no Brasil organizou o Fórum Lusófono de Governança da Internet. Foi no Museu da Língua Portuguesa, foi maravilhoso o evento. Não tinha lugar melhor para fazer. Nossa, não tinha. E reuniu justamente os países que falam português. Então tinha representantes de Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde. E eu fiquei responsável por organizar um painel justamente sobre IA e a língua portuguesa, né? Então, convidei pessoas tanto da academia, então professores de Portugal, da indústria, né? Teve profissionais da IBM, de outras universidades, para discutir isso, né? A necessidade de uma integração maior desses países, pensando na questão da língua portuguesa. E é curioso que, assim, muita gente às vezes critica, fala, pô, o Brasil quer fazer um chat GPT, né? PT, né? Até combina, chat GPT, PT, né? Chat GPT português e tal. Cara, assim, não vamos pensar que não necessariamente a gente precisa fazer algo que vai substituir o chat GPT. A ideia não é essa, né? Criar algo que vai competir diretamente com o OpenAI, Google, Microsoft. Não, é ter alternativas, porque muitas vezes, para muitos problemas que nós brasileiros temos, a gente não precisa de um modelo tão grande, tão robusto como o ChatGPT. A gente pode ter um modelo mais simples, um modelo mais leve, que vai trabalhar num domínio muito bem específico, que vai trazer soluções incríveis para os nossos problemas locais. E aí entra numa questão, Elton, que é importante a gente pensar, que é a questão da língua portuguesa, de como ela é representada nesses modelos, que foi algo que a gente discutiu
nesse fórum que a gente organizou. Peraí, mas o ChatGPT fala português. Fala português. Mas ele não deve pensar em português. Então, isso que muita gente... eu converso com muita gente, as pessoas falam, mas ele fala português, ele fala, né, escreve, enfim. Eu falo, até a página 2, né? Até a página 2, porque muitas vezes a quantidade de dados que ele foi treinado em português é tão pequena que não dá nem para começar uma comparação com outras línguas, principalmente o inglês. A gente não tem acesso, por falta de transparência da OpenAI, à base de treinamento deles, né? Mas eu dou um exemplo. Recentemente, agora, há umas 3, 4 semanas atrás, a Meta soltou, né, anunciou o Llama 3, que é um modelo de código aberto, que está com um desempenho ótimo. Só que aí a própria Meta, pelo menos ela trouxe um nível de transparência interessante, mostra que o Llama 3 ele foi treinado com 95% dos dados em inglês e os outros 5% dividido lá numa série de outras línguas. Ou seja, ele sabe as outras línguas, se você perguntar algo em português, ele sabe? Sabe. Muitas vezes fazendo uma tradução, muitas vezes com uma linguagem de um português mais empobrecido. Mas tem um outro aspecto, que muitas vezes é fazendo uma tradução, e nesse processo de tradução, você perde aspectos que são semânticos, que são fundamentais e importantes para a nossa cultura. Claro. Eu posso até dar um exemplo, se permitir. Não, que não permito, claro, que é um projeto que a gente fez, né? Que foi uma criação de um dataset sobre emoções em português. Por quê? Existia um dataset que foi feito pelo próprio Google, que tinham 30 emoções, e a gente queria fazer um projeto no Brasil para uma IA que ajudasse a gente, na verdade, estava estudando a viabilidade de usar IA para classificar emoções. E aí é um tema super amplo que depois a gente pode até, inclusive, acho que fazer um episódio sobre isso, que é bem, bem importante, né? Mas o que a gente viu, falou, vamos fazer uma tradução? E aí a gente conversou com o INCT, né, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Neurociência, com o pessoal do Laboratório de Neurociência do Mackenzie, que são super bons, assim. E o que a gente viu é que só fazer uma tradução não dá. Porque a emoção, apesar de ter uma tradução direta entre várias línguas, ela é muito dependente da cultura, porque significa outras coisas. Tem emoções que são muito mais presentes numa cultura do que em outras. Então, a gente teve que recriar o dataset, sabe? Isso passou por um processo de anotação, de neurocientistas que foram notando, aqui tem amor mesmo em português, aqui tem alegria mesmo em português, que é bem diferente, né? Então, se a gente pensar num grande modelo, e isso é uma coisa que eu sempre falo, se a gente pensar que as Big Techs, elas estão vendendo um modelo que é global, mas que, na verdade, não representa bem todas as culturas e todas as línguas, né? Então, a gente tem que pensar nesse desenvolvimento local para casos específicos. E aí, só para dar um exemplo, será que isso é possível? É possível, né? E Singapura fez isso. Uhum. Então, Singapura, ela criou um modelo de linguagem, né? Como um chat GPT, específico para as línguas do Sudeste Asiático. Que legal. É um modelo open source, que, assim, ele é tão grande e robusto quanto o chat GPT? Não, né? Ele tem, acho que, um modelo de 7 bilhões de parâmetros, só que ele funciona bem para as línguas locais. E ele é de código aberto e você consegue implementar isso para soluções específicas, sabe? Mas que muito provavelmente deve atender às necessidades de Singapura. Atende às necessidades não só de Singapura, mas com uma série de países da região, porque eles treinaram com as línguas, não apenas de um país, né, mas de uma região específica. Uhum. E isso é legal até mesmo porque muitas vezes dentro desses modelos, por serem probabilísticos, você consegue fazer com que uma língua melhore a representação, a representatividade de outra, né? Línguas que são próximas e tal. Mas às vezes nem precisam ser próximas, às vezes até mesmo com alfabetos diferentes. Mas eles pensaram assim, na questão da cultura e da representação linguística local. E o modelo está aberto. Então, startups, projetos de pesquisa e até mesmo para áreas, por exemplo, de saúde, já começam a usar esse modelo, porque é mais barato, é mais eficiente e tem uma representatividade melhor, né? Sim. Essa questão da opacidade de empresas estrangeiras em relação à tecnologia e como elas configuram os modelos e muito provavelmente elas configuram a imagem e semelhança das próprias culturas e deixam de fora todas as outras, é uma questão que, em parte, é combatida pela terceira diretriz do plano,
que é de alguma forma fazer com que promover uma incorporação de IA pelas empresas brasileiras, de modo que elas sejam mais eficientes e inovem mais. E aqui a gente tem uma série de ramificações possíveis, porque muito provavelmente eles não estão falando apenas das grandes empresas, muito provavelmente a Petrobras não está comprando GPU para minerar Bitcoin, e sim para criar modelos que possam prever com mais segurança em que ponto perfurar petróleo, Exato. ou quais são as movimentações dos navios para reduzir o tempo de chegada nos portos e por aí vai. Mas aqui a ideia é atrair mais empresas, criar uma massa crítica de companhias que possam se sustentar na inteligência artificial. E, inclusive, essa parte do plano prevê até a subvenção a startups. E aqui a gente começa a falar de dinheiro, que é mais um dos desafios. A gente estava até conversando, acho que há algumas semanas, que ficou muito caro criar um modelo de linguagem massiva. Cada vez mais você tem que gastar mais dinheiro para fazer alguma coisa tão potente quanto o que existe aí na praça. Só para contextualizar, saiu o relatório de Stanford, né, o AI Index, e eles trazem alguns números. E aí, só para a audiência ter ideia, né, do que a gente está falando, é que o Gemini, né, que é a última inteligência artificial do Google, só de treinamento, né, do custo computacional para treinar o Gemini, foi algo em torno de 190 milhões de dólares. Agora, se a gente pegar o dólar a 5 conto e converter, cara, dá quase 1 bi. 1 bi, cara. Quem tem 1 bi hoje no Brasil? Não, a Petrobras não tem 1 bi para gastar em GPU, tá ligado? Não vai ter. Então, assim, é um cenário muito, muito de inflexão mesmo, né? De uma concentração muito grande. Já está se prevendo que a grana vai vir via BNDES. E também via algum mecanismo dentro do plano da nova indústria, que foi lançado no ano passado e ainda tem algumas diretrizes em abertas, mas uma dos campos em que quer se atacar é o da digitalização. E aí a gente chega ao quarto ponto, a quarta diretriz, que é governança e regulação. E aqui, quando a gente fala regulação, não confunda a regulação que está sendo discutida agora no Senado, mas o Lula e a equipe dele está olhando para um outro tipo de governança, que é em esfera global. Afinal, a inteligência artificial não é um bichinho mais que gira, que trafega e que anda e que faz cocô só no nosso quintal. Ele se comunica com todos os outros bichinhos da rua, e se a gente não conversar com os vizinhos de modo a estabelecer regras para todo mundo, muito provavelmente o bichinho do vizinho vai fazer cocô no nosso quintal. Porque a gente está falando até de um novo cenário, né? A gente está de um novo... vamos colocar assim, de uma nova forma de extrativismo. Que isso pode se dar de diversas formas, né? Desde o extrativismo de minérios mesmo para a produção de chips. E aí eu estou falando assim, de pensar isso a partir de um cenário do sul global. Então, países que estão em desenvolvimento, né, que estão fora dessa ideia do norte global, do ocidente, que é essa ideia do extrativismo mesmo, às vezes físico das coisas, né, minerais para produção de chips, de bateria, de novas fontes de energia, mas existe também o extrativismo de dados, né? Então, nossos dados estão indo para fora. Tem o extrativismo, né, financeiro, se a gente pensar, porque o que acontece? Hoje as startups que estão começando, ou empresas grandes brasileiras, muitas delas dependem das nuvens, né? Nuvem computacional dessas grandes organizações. E aí elas recebem um baita aporte financeiro, boa parte desse aporte financeiro vai para pagar o quê? A fatura da nuvem, sabe? E esse dinheiro está indo para onde? Indo para fora. Então a gente também tem esse olhar, a gente tem dos dados e principalmente um olhar muito de uma dependência tecnológica também. Então, quando a gente está falando, né, desse processo global, a gente está falando, como é que a gente vai fazer para ter um mínimo de soberania digital? Não quer dizer que a gente quer
impedir de que empresas estrangeiras estejam no Brasil ou não incentivar o uso, não é isso. A ideia é criar como que a gente tem estratégias, como que a gente tem alternativas para tudo isso. Para que, para alguns casos específicos, eu não tenha que depender de uma API de uma empresa americana, mas que eu possa depender de uma API de uma empresa nacional, né? De uma nuvem local ou de um modelo de código aberto desenvolvido no Brasil e que funciona aqui localmente, integrado com outros países, né? Então, é bem na questão dessa governança do ponto de vista de levar um olhar, e acho que o Lula está muito apressado com isso por conta do G20, né? E ele quer levar essa discussão para o G20. Uma pauta importante vai ser inteligência artificial, pensando que a inteligência artificial ela tem que ser desenvolvida, tem que ser pensada, tem que ser usada a partir também de uma visão desses países emergentes do sul global, e não apenas imposta por poucas organizações que vêm de fora, né? Então, acho que essa é a grande preocupação, que acaba sendo compartilhada por outros países também, né? Cara, a gente ainda tem muito papo para trocar sobre inteligência artificial, mas vamos pro Arrasta para Cima e depois a gente volta a trocar essa ideia, porque de uma hora para outra parece que nem um programa de tecnologia, extrativismo, dependência tecnológica, colonialismo. Bom, vamos pro nosso primeiro quadro? Gente, já pensou se a vida fosse uma rede social? Não gostou, arrasta para cima. Gostou? Dá um like. É esse o quadro de agora, o Arrasta para Cima. Não sei se você sabe, mas o Elon Musk, até bem pouco tempo, e tá rolando agora, tem uma babá de Twitter que tem que verificar todas as mensagens que ele publica na rede social que mencionem a Tesla, que é uma outra empresa dele que fabrica carros elétricos e autônomos. O que você acha desse papel de babá de rede social, especificamente pro Twitter? Vai de raça pra cima ou vai de like, Diogo? Nossa, eu vou de like desse daí, porque, primeiro assim, que eu achei a situação super curiosa, mas é necessária também, né? Porque o Elon Musk, ele é muito bravateiro, né? Assim, ele é bravateiro. Pra dizer o mínimo. Pode dizer o mínimo. Então, e ele joga com isso, né? Ele joga com isso, principalmente para manipular o mercado, né? Ele já fez isso com criptomoedas, e aí isso aconteceu por conta de um tweet que ele tinha feito sobre a Tesla, né? De fechar o capital, e isso foi visto até como uma forma de manipulação do mercado, né? E aí, para impedir que ele fique fazendo esse joguinho, então agora ele tem uma responsabilidade maior. E acho que ele entrou, né, com uma ação na Suprema Corte dos Estados Unidos. Sim, o que aconteceu foi o seguinte: em 2018, naquela onda de sinceridade e um pouco de wishful thinking que ele estava tendo em relação à Tesla, ele disse que ia fechar o capital da empresa. Agora a Tesla tem ações negociadas em bolsa. E naquele momento ele falou, vou fechar o capital da empresa, e inclusive eu tenho grana para pagar. Aí a galera falou, opa, o sentimento natural nesse momento é, eu vou comprar a ação da Tesla pra caramba. Eu vou ficar rico agora. Só que ele não tinha um puto no bolso para fazer isso. Bravateiro. Manipulador. Tinha toda uma conversa com um fundo árabe que não acabou se desenrolando. E aí a SEC olhou isso. A SEC é o equivalente à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários aqui no Brasil, ou seja, o xerife do mercado financeiro. Analisou o caso e falou, seu Musk, não dá para continuar assim. Vamos ter que mudar a situação. E a gente não confia muito bem em você para fazer isso, não. Aplicaram uma multa de 40 milhões nele. Tiraram ele da presença do conselho da Tesla e, além de tudo, criaram a figura do babá de Twitter. É um advogado que tem que analisar todos os tweets que ele publica, que ele vai publicar sobre a Tesla. O que me choca é que esse tipo de coisa, esse tipo de expediente não é feito e não é pensado para as outras ações do Musk no X, no Twitter, seja lá o nome que tem agora. E a outra coisa que me faz pensar é que rolou um corporativismo entre as Supremas Cortes. A galera lá dos Estados Unidos, depois de receber o pedido do Musk para acabar com a figura da babado de Twitter, nem quis ler o processo. Falou, vai continuar assim, não confiamos em você ainda. E muito provavelmente, nos meus sonhos mais delirantes, isso foi uma resposta ao que ele veio falando sobre o Alexandre de Moraes, que comparou o cara ao Darth Vader. Os togados de lá olharam para os togados de cá e foram
simpáticos à causa e corporativistas. Então eu vou de arrasta pra cima também. De like, pô. Eu vou de like. De like. Deu tilt, cara. Deu tilt. Deu tilt, é like, pô. Se gostou, deixa o like. Vou de like. Bom, voltamos a falar de coisa séria, das repercussões do plano do Lula para a inteligência artificial, dos apressados planos do Lula para a inteligência artificial. E a gente terminou o último bloco falando de extrativismo digital, dependência tecnológica, colonialismo na forma como a tecnologia, de alguma forma, imprime a visão social e cultural de outro lugar na nossa sociedade. Tudo isso para dizer e para continuar a conversa de que tudo bem, esse plano pode ser muito legal, mas é possível que alguém olhe para tudo isso e fale, por que a gente vai gastar tempo, esforço e dedicação para criar algo que pode ser muito pior do que já existe na praça? Por que não comprar um produto de prateleira do Google? Eu sei que você tem muitas considerações sobre isso e eu quero te ouvir um pouquinho. Assim, eu acho que uma coisa não substitui a outra, sabe? Então, como eu já disse anteriormente, não quer dizer que vamos parar de usar Google, parar de usar a API da OpenAI. Não é isso. A ideia é que elas continuem, né? Que elas continuem oferecendo os ótimos serviços que elas oferecem no Brasil. E o que eu acho que o que é importante os países pensarem é numa estratégia que cria o mínimo de condições, né? Um mínimo de condições para se ter alternativas. Então, às vezes, uma secretaria de saúde, né, não tem uma grana para pagar numa nuvem cara, mas ela pode usar, de repente, um modelo mais simplificado, né? Com uma estratégia maior, a gente vai incentivar, primeiro, essa criação de uma infraestrutura computacional que seja compartilhado entre universidades, entre centros de pesquisas, entre institutos, entre startups, entre grandes empresas. Esse é meu sonho. E que, de alguma forma, não abra mão também das grandes empresas. Não precisa, né? Mas que a gente tenha uma infraestrutura mínima local aqui, que a gente tenha políticas, isso é importante, né? De criação de dados em português, organizados sobre a nossa cultura, sobre o nosso bioma, né? Então, e também políticas públicas de acesso a dados públicos. Se a gente pensar o DataSUS, cara, o que é o DataSUS? É uma riqueza de dados ali que a gente pode usar para treinar inteligências artificiais locais, né? Então, o que a gente precisa é pensar em alternativas que podem coexistir muito bem com as Big Techs. O ponto é, cara, a gente como um país, a gente está falando da próxima grande tecnologia de ruptura, tá ligado? A gente vai ficar entregando tudo e só pensando nisso? Não, vamos tentar pensar esse desenvolvimento local. Não que a gente vá chegar no nível de Estados Unidos, China, Reino Unido, outros países em 5 anos ou em 10 anos, não. Mas em algum momento a gente precisa começar. E a gente precisa começar com algum passo. E ainda que a gente não chegue nunca ao patamar dessa galera. Porque tá muito no horizonte de quem está fazendo esse plano a ideia de soberania sobre não só a tecnologia, mas sobre o desenvolvimento da tecnologia. E quando eles pensam nisso e quando eles jogam essa palavra que é um baita palavrão no meio de uma discussão sobre inteligência artificial, que muito provavelmente não tem conexão entre uma coisa e outra, eles estão olhando mais para o mundo, mais para fora e para a forma como as grandes potências estão discutindo e estão restringindo o uso de tecnologia hoje em dia. Logo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre TikTok, mas se a gente pensar no que foi o 5G e como essa tecnologia foi o pivô da guerra da reedição da guerra comercial entre China e Estados Unidos, é de se pensar que, muito provavelmente, o próximo item da lista em que haverá disputas é a inteligência artificial. Está acontecendo agora uma disputa em torno dos semicondutores. Em breve, quando essa questão for apaziguada, vão surgir outras frentes de batalha e muito provavelmente inteligência artificial vai se tornar um desses itens. E pode acontecer inúmeras coisas, desde alguém na Casa Branca ou no Politburo imaginar que alguns países podem ou não podem usar um certo tipo de tecnologia e, de repente, de uma hora para outra, países que se apoiaram única e integralmente nessas ferramentas
vão se ver naquela situação quando a onda vem e vai embora e tem muita gente pelado. Exato. Por isso que a gente fala assim, galera, quando a gente está falando de um plano de para inteligência artificial, por que eu estou falando isso? Porque eu escuto isso de muita gente, falando, isso é bobeira, isso não vai dar certo, ou para que gastar tempo, energia com isso? Porque é algo que é estratégico. A gente precisa ter um mínimo de alternativas, né? Para que a gente consiga desenvolver localmente, que a gente possa utilizar essas ferramentas, mas vai que, é isso que você colocou, né? Vai que no futuro, em 10, 15 anos, exista aí um rompimento de laços diplomáticos, ou até, né, no que eu venho pensando bastante, de que essas organizações, essas, né, big techs, elas já estão ficando tão poderosas quanto estados, né? Isso é uma coisa preocupante, né? Tanto que, assim, eles influenciam debates políticos em vários lugares, eles têm equipes gigantescas de policy, né, para ficar olhando para o que está acontecendo ao redor do mundo e tentando conduzir um debate político também que seja do interesse dessas organizações. E isso acontece globalmente, né? Então, é claro que a gente precisa de alternativas, né? E eu acho que o Brasil tem esse potencial. A gente tem uma capacidade técnica de equipes, né, boas no Brasil, de pesquisadores. O que a gente precisa é justamente isso: infraestrutura, políticas de fomento a dados, a criação de novos dados, o uso de novos dados, criar mesmo, fomentar um ecossistema também que una, né, tanto as universidades quanto as universidades, as empresas e também o governo, né, que a gente chama de hélice tríplice, Sim. que é tão importante para impulsionar a inovação. E um outro aspecto do plano também é posicionar o Brasil como um líder na promoção do desenvolvimento de tecnologia que possa incentivar a criação de comunidades em outros países, a criação de massa crítica de tecnologia, e que o Brasil se posicione no centro desse processo, de emanador dessas possibilidades. E acho que é o momento do Brasil fazer isso. Então, nesse fórum da governança da internet foi muito legal porque teve uma pesquisa que foi apresentada que mostrou sobre a representatividade do português na internet, sabe? Então, tem uma representatividade baixa, mas ok. Só que também apresentaram uma dinâmica do próprio português como língua. E o mais interessante é que hoje, assim, o português, ele resiste firmemente graças ao Brasil, que somos, né, uma população gigantesca. Mas até 2100 vai haver mais falantes de português, né, pelas estimativas desse projeto que foi feito, acho que em parceria com a Unesco, vai ter mais falantes de português na África do que no Brasil, né? Porque a taxa de crescimento dos países africanos é muito superior ao do Brasil. Então, a população, né, desses países, né, Moçambique, Angola, Cabo Verde, vai crescer e vão ter mais falantes de português na África do que no Brasil, né? Brasil e Portugal junto. A única coisa que me preocupa, uma das coisas que me preocupam nesse plano é que depois dessa correria toda e das entregas que ocorrerem, é que ele fique esquecido no tempo. Na gaveta. E que ele seja não descontinuado, mas que ele deixe de virar prioridade. Ele só tenha se tornado uma linha no discurso que o Lula vai fazer na Assembleia Geral da ONU, e depois essa seja uma pauta vencida. E isso me preocupa com base no histórico, porque no ano passado, uma das questões centrais era o meio ambiente. E nesse ano a gente tem uma categoria com 100 dias de greve, que é a que faz a fiscalização do desmatamento, que tinha caído enormemente no ano passado. Ou seja, entrou no discurso, mas saiu da lista de prioridades. Isso, cara, pode acontecer e a gente tem que estar vigilante, assim, sabe? Porque o tema tá hypado, né? Então, assim, inteligência artificial, todo mundo tá falando. É o governo americano, né? O Biden com a sua ordem executiva, é o primeiro-ministro do Reino Unido, é o Macron, é o Xi Jinping, todo mundo fala de inteligência artificial, né? Então, quer dizer, o Brasil tem que se posicionar. E acho que o momento do debate, ele tá muito aquecido no Brasil por conta do G20, porque o Brasil está presidindo o G20, a reunião vai ser no Rio de Janeiro, e o tema está aquecido, os países estão cobrando, né, um processo aí de se pensar uma inteligência artificial não só
focada no Ocidente, aí no Ocidente que coloco muito na questão dos Estados Unidos. Então, existe esse olhar político, né? E é uma discussão que hoje eu vejo que está muito motivada pelo fator geopolítico, né, do G20. Então, o que a gente vai ter que fazer é um esforço para que o que for contemplado no plano e também, né, o que vier dessa revisão da estratégia, que a gente tenha um pacto como país mesmo, né, de implementar isso. Isso falta no Brasil. Cara, o pensamento a longo prazo não existe no Brasil. E isso foi até tipo um tema que eu estudei muito no meu doutorado, né? Então, no meu doutorado eu estudei os processos de inovações nos países emergentes. Então, Brasil, Rússia, Índia, China. E aí eu fiz uma parte do meu doutorado na França, né? Na Sorbonne. E aí eu consegui visitar cada um deles, né? E colher materiais, né? Fazer estudo de campo. E como muda muito, sabe, esse pensamento a longo prazo, né? A China, cara... E eu tipo, os duvido caras que eles tenham feito um plano em um ano e esquecido ele na gaveta no ano seguinte. Não, cara, os caras pensam muito a longo prazo, né? Assim, é incrível. Se a gente pegar a história da Coreia, cara, estudar a Sim. história da Coreia é um negócio absurdo. Então é isso, é não deixar esse plano esquecido. A gente tem que pensar, e eu sempre reforço isso, né? Da gente pensar esse plano, né? E a estratégia não para 5, não para 10, mas para 30 anos. A gente tem que ter ações que são para 5 anos, a gente tem ações que são para 10 anos, mas a gente tem que trabalhar com essa mentalidade, sabe, do futurismo mesmo, do pensamento a longo prazo. Cara, que tipo, daqui 30 anos, como que a gente vai estar nessa cena? Não é previsão, né? É traçar planos para que a gente consiga criar uma mudança de paradigma aqui no Brasil. Bom, até o ChatGPT acabou de ganhar memória. Vamos esperar também que os governos federais que vierem por aí vamos também, cobrar, né? Vamos também cobrar. tenham memória. Vamos ficar em cima, né? Estão sempre... Pois é. Acho que a gente discute bastante isso em Tilt, né? Na coluna. Assim, a gente sempre está tentando olhar isso, né? A gente escreveu... lembro que eu escrevi uma coluna sobre 7 pontos, né? De Sim. A para o G20. Então, a gente tem que movimentar o discurso. Sim, a discussão não pode acabar, Não pode acabar. Quando a reunião acabar. Bom, Não. a gente acaba esse bloco em que a gente falou das coisas como são e daqui a pouco a gente volta para falar como as coisas poderiam ser. A gente adora pensar como seria o mundo se alguma coisa muito importante não tivesse acontecido. Esse quadro é sobre isso, é o EC, mas dessa vez a gente vai falar sobre uma coisa séria. Diogo, e se o Brasil não tivesse aprovado o Marco Civil da Internet, que agora completa 10 anos e só tem o apelido de Constituição Brasileira da Internet? É alguma coisa crucial para o funcionamento da internet nos dias de hoje e nas empresas que funcionam na internet, sejam os provedores ou as aplicações de serviço, ou seja, para todo mundo. E que serviu também como inspiração para vários debates globais, né, sobre a internet. Hoje, o Marco Civil ele sofre algumas críticas, né? Claro, é uma legislação que está completando 10 anos sobre uma área que muda o tempo todo, avança o tempo todo, né? Que é a área da tecnologia. Cara, se não tivesse sido aprovado, acho que talvez a gente não conseguiria hoje uma lei tão ampla assim, né? E tão robusta. Pelo próprio processo que foi feito, né? O Marco Civil, cara, ele é um exemplo de uma lei super participativa, né? Então você teve consultas públicas sobre os temas que deveriam entrar, né, nesse arcabouço do Marco Civil. Depois teve consulta pública sobre o texto, né? E então assim hoje e sem ofensas, né? Sem que as pessoas, não, tudo bem, rolou. Todo mundo tinha interesses, enfim, mas sem Era um que... outro mundo, as pessoas discutiam de uma forma muito mais Discutiam, civilizada. Exato. E hoje, assim, eu não vejo isso dessa forma, né? Então, acho que as coisas estariam ainda mais complicadas, né? Tudo bem que o Marco Civil, ele tem itens ali, dentro deles, que são importantes de não serem rediscutidos, né? Porque eu acho que o Marco Civil, como ele está, ele alcança bem. Só que a coisa mudou. E aí eu digo, a coisa mudou, tipo, o ecossistema mudou. Porque hoje a gente tem que pensar que essa discussão começou em 2009, 2010, né? E hoje a gente está num outro universo da tecnologia que são as plataformas. Sim. E aí às vezes se confunde a internet, né? Que é essa infraestrutura física de interconexões, que dá vamos dizer assim, que cria esses canais, né? Para que novas aplicações sejam discutidas com
E hoje se confunde, né? A internet, que é essa infraestrutura, com essas aplicações, né? Só para a gente qualificar um pouquinho a conversa e colocar e cravar em pedra aquilo que o Marco Civil estabeleceu no Brasil. Ele colocou a internet como um direito. Uhum. Ele garantiu a neutralidade de rede. Sim. O que é neutralidade de rede? Tudo que a gente envia pela internet vai em pacotinhos. Uhum. E o que o Marco Civil garantiu é que esses pacotinhos, o pacotinho que o Diogo manda não pode ser privilegiado em detrimento do pacotinho que o Elton manda. Ou seja, o Diogo está mandando artigos para as mais diversas revistas. Para Nature. Esse pacotinho não pode passar na frente da minha aposta na Mega Sena. Entendeu? Não, mas a aposta na Mega Sena é importante É também. super importante. Uhum. Outra coisa é o sigilo das comunicações. Eu não posso, nesse meio tempo que o meu pacotinho com a minha mensagem de Oi sumido está trafegando, vir a Claro, a Vivo ou a Oi e querer olhar lá dentro para saber para quem que eu estou mandando aquele Oi sumido, entende? Não pode fazer isso está discriminado no Marco Civil. E outra coisa que está lá, que é o ponto central da discórdia de várias das discussões que a gente tem hoje em dia, até sabe do que eu vou falar. Sei. Vai lá. É que os provedores de aplicação não podem ser responsabilizados pelo conteúdo de terceiros. Essa é a treta. A não ser que eles desobedeçam alguma medida judicial. E o lance é o seguinte, a gente fica só olhando para a parte os provedores não podem ser responsabilizados quando a gente não lê a segunda parte do dispositivo, que é a não ser que eles desrespeitem uma medida judicial. Para quem não sabe, antes do Marco Civil era mato. Era mato. A galera respeitava o que queria, não fazia o que queria, e depois do Marco Civil, quando ouviam desrespeito, virava uma discussão nacional. E aqui a gente pode lembrar das 4 ou 5 vezes que o WhatsApp saiu do ar ou foi ameaçado de sair do ar por não cumprir uma decisão judicial. Antes do Marco Civil da internet, isso era impensável. Era impensável uma aplicação de conteúdo ter que fazer uma coisa básica e comum e simples a todo cidadão, que é respeitar a justiça. Aí eu fico imaginando, a gente voltaria a esse momento em que mal tinha se inventado a roda na internet brasileira e a gente não tinha alguns dispositivos em que as empresas tinham que seguir, mas não tinha uma carta central que condensava todos os direitos e garantias fundamentais, não só para provedores de conteúdo, aplicações de conteúdo, mas também para usuários. Mas aí tem uma questão, que hoje, justamente nesse ponto que você traz, né, que muita gente critica esse item como ele está hoje, porque ele fala que ele encoberta as plataformas. Porque quando isso foi foi assim, pensado no universo que a internet era outra coisa, né? Você tinha blogs, e aí o que falava assim, eu não posso... Se a pessoa tem uma hospedagem num serviço tal e ela está publicando conteúdo que é indevido, eu não posso punir, né? Enfim, eu não posso pedir para aquele hospedagem tire do ar determinado conteúdo tal. Então, só que hoje o universo é diferente, né? Porque as plataformas, elas não são... Antes a gente falava, a internet é o espelho da sociedade. E hoje eu acho que essa comparação não faz mais sentido, porque só se for um espelho muito retorcido, né? E retorcido pelos algoritmos, porque são eles que decidem o que as pessoas vão ver e vão deixar de ver. Com certeza. Então, precisa se discutir com mais profundidade essa questão. Talvez não mexer nesse item específico do Marco Civil, né? Talvez se pensar em coisas adicionais, para que a gente consiga abarcar essa nova dimensão, que é a dimensão das plataformas, né? Porque a internet continua muito bem, obrigado, né? Os problemas que a gente discute tanto não está na discussão da internet em si, que é essa infraestrutura de conecta coisas. A discussão os problemas estão na camada de aplicação, nas plataformas. E é isso que a gente tem que aprofundar no debate. Mas muito provavelmente, se não tivesse Marco Civil, a gente nem estaria discutindo a mudança do Marco Civil para regulamentar as plataformas desse jeito. PL 2630 seria uma mera ilusão, um mero delírio na cabeça de um parlamentar e uma discussão sobre inteligência artificial, então estaria a anos-luz de distância. Bom, essa discussão dá muito pano para manga.
Mas a gente encerra o quadro por aqui e a gente volta depois da vinheta. Ô, Diogo, a gente vai terminando por aqui, mas a gente não pode sair daqui antes de responder as dúvidas das pessoas. E dessa vez a gente tem um convidado ilustre. Bom, roda pra gente, pessoal. Oi, Elton. Vem cá, essa história do TikTok nos Estados Unidos, ela tá dando o que falar. A gente tem repercutido bastante aqui no UOL sobre essa história de banir, né? O que isso representa na prática, o que acontece agora com o aplicativo. Por exemplo, quem usa o TikTok vai ter que parar de usar, é o fim das dancinhas. Contem aí pra gente. Você falou em fim da dancinha, Diego, e o Diogo aqui já tremeu na base, porque ele é um fã disso. Bom, Diego Sarza, jornalista, apresentador do All News, foi uma honra receber essa discussão. E ele jogou a gente numa fogueira, né? Porque a pessoa que tiver uma resposta para essa pergunta vai solucionar muitos dos problemas que muita gente poderosa está enfrentando. Exato. Acho que a gente pode contextualizar, né? Qual que é a dinâmica desse rolê tudo aí do TikTok. Na verdade, assim, o que o governo americano ele alega é que o TikTok ele poderia funcionar como uma ferramenta de espionagem, né? Então, que dados dos cidadãos americanos poderiam ser repassados pela ByteDance, né? Que é uma empresa de origem chinesa, ao governo chinês. Sabe que tipo de dado que a ByteDance pede para o TikTok funcionar? Qual? Lista de contato, localização, endereço IP, dado biométrico. Sabe quem também pede isso? O Facebook, então, o WhatsApp. E aí acho que os Estados Unidos, como ele não tem muita experiência nesse negócio de espionagem, aí talvez eles estejam só criando coisas da cabeça deles, não, né? cara, Então, assim, eles alegam que pode ser, né, uma coisa é essa espionagem, outra coisa é a manipulação, porque vai que a China muda o algoritmo para ficar entregando ali só determinados tipos de conteúdo, né, para os americanos, tal. Então tem essa preocupação. Vai que a China quer influenciar em algumas eleições e passa a mandar conteúdo de um determinado candidato e não de outro. Ou determinados tipos de conteúdo para mexer com a questão cultural americana, vai saber, né? Vai saber. Esse papo me dá um déjà vu enorme. Nossa, né? Parece que é uma coisa inédita. E então os Estados Unidos alega isso. E a ByteDance, obviamente, fala, olha, não tem como, a gente não repassa. Inclusive, eles colocam, né, que boa parte da empresa é de grupos de investimento internacional, tal. Sim. Mas, enfim, foi aprovada. Né? Então, e aí, inclusive, os congressistas meteram a lei do TikTok aí junto num pacotão que era junto à Ucrânia e a Israel. 95 bilhões para a Ucrânia, Israel e Taiwan, que é outro vespeiro com a China. A gente precisa falar sobre isso em um episódio. Mas, no fim das contas, o Biden, inclusive, deu um prazo para a ByteDance. 9 meses, né? 9 meses para o TikTok se desfazer da ByteDance, que é o acionista chinês. Uhum. E quando esse episódio ir ao ar, já vai ter passado pouco menos de 30 dias. Ou seja, o tempo está correndo rápido para o TikTok, que já disse que vai recorrer nos tribunais norte-americanos. Uhum. E o TikTok tem um histórico de atleta contra o governo norte-americano. Uhum. Eles já ganharam do governo americano. Sim. Quando o Trump tentou fazer a mesma coisa. O TikTok argumentou que isso, de alguma forma, ia contra preceitos constitucionais nos Estados Unidos. A primeira emenda, né? Nos Estados Unidos, a primeira emenda garante a liberdade de expressão. Uhum. E a justiça simplesmente revogou a decisão do presidente dos Estados Unidos. E aí, quando o Biden entrou, ele arquivou a decisão do Trump. Ou seja, os Estados Unidos têm uma visão meio esquizofrênica sobre o TikTok. É muito esquisito. E mudou também, né, a perspectiva. Porque acho que se eu não estou enganado, acho que foram juízes estaduais, né, que decidiram a favor do TikTok, mas aí quem era super contra, era o Trump, né, tanto que ele fez a ordem executiva, que depois foi revogada pelo Biden, e agora o Biden sancionou a lei, né, que obriga a venda do TikTok, ou então o banimento dele, acho que a gente pode falar do banimento também, e agora o Trump, ele é contra o banimento. Né, e falou, só se for banido o TikTok, a culpa é do Biden. A culpa é do Biden. A culpa é do Biden. Eu não tenho nada a ver com isso. Tal. Ele viu que a batata dele tá super assando com
o público jovem que usa muito o TikTok, e ele tem um rabo pra lá de preso com um dos investidores do TikTok, que é americano. Ou seja, Exato. Então tem interesses ali puros, né? E o fato é que agora tá aprovado. Então, quer dizer, tem 9 meses para tentar a venda, e se não for vendido, aí se nada acontecer na via judicial, aí teoricamente será banido. o que quer dizer esse banido? O banido vai querer dizer o seguinte: as empresas donas das lojas de aplicativo vão ter que tirar o TikTok de lá. Isso. E os provedores de acesso não vão poder mais permitir que os usuários consigam mandar dados para o TikTok e receber dados. Mas quem tem o aplicativo do TikTok no celular vai continuar com aquele aplicativo. Eu lembro que alguns anos atrás baniram um game chamado Flappy Birds. Você ficava clicando na tela e o pássaro subia, descia, descia. Lembro, Ele não fazia nada além disso. Eu não lembro por que baniu, mas eu lembro que os celulares que tinham Flappy Bird passaram a ser vendidos no eBay, no Mercado Livre. É mó caro. Caríssimos! Tá aí. Vamos começar a instalar aplicativos TikTok em celulares e depois... Mas, de todo modo, investimento a o longo VPN tá aí. A galera vai continuar mandando videozinho e dancinha pro TikTok. Mas, ainda assim, os TikTokers estão em polvorosa nos Estados Unidos. Não sabem o que fazer. É uma fonte de renda para vários, né? Tem gente que está exclusivamente no TikTok, inclusive Sim. vários influenciadores, né? É um mercado, é um ecossistema muito intenso, né? Nos Estados Unidos, o Sim. TikTok, né? Mas Não só para dancinha, mas para venda, né? E-commerce. Claro, mas essa indecisão mostra a fragilidade de você se apoiar em uma plataforma. Os TikTokers estão sofrendo agora porque eles não olharam para os twitteiros alguns meses atrás, tudo, né? que tiveram a sua produção e a sua comunidade completamente desidratada depois que o Musk armou das suas por lá. Teve muita gente que discutia muita coisa e de alguma forma gerava algumas comunidades e se viu completamente a pé depois que o Musk fez o que fez por lá e afugentou muita gente. Inclusive o Threads hoje em dia tem muito mais gente do que o X, o ex-Twitter. Usuários ativos por dia, né, nos Estados Unidos. Sim, e tem atraído cada vez mais atenção. Mas um dos pontos que você tocou é que esse pacote em que está incluso o banimento do TikTok, ele é tão amplo que ele, inclusive, já elenca a possibilidade de o Biden ou o Trump, ou seja lá o presidente que tiver na Casa Branca, faça os jovens ficarem ainda mais putos. Por quê? Hoje em dia o TikTok é amplamente usado pela juventude norte-americana, pela brasileira também, mas outra coisa que os jovens fazem muito é jogar games. E esse plano abre a possibilidade de o governo dos Estados Unidos banir a dona do League of Legends, Aí lascou. a dona do Fortnite. Nossa, aí a coisa vai escalar. A galera vai ter que voltar a fazer o quê? Voltar a ler livro. Pô, você acredita numa coisa dessa? Pô, e a forma como a coisa é construída é muito estranha, porque diz o seguinte, que em países que não são nossos amigos, mais ou menos desse jeito, empresas que são de países que não são nossos amigos, amistosos, não podem ter mais de 20% da participação de empresas nos Estados Unidos que promovam serviços em que você troca mensagens, possa falar em tempo real e tenha mais de 1 milhão de usuários. Eles basicamente escreveram tudo que existe na internet, Exato. permitindo que eles possam fazer a mesma coisa com qualquer um. E sabe por que isso, né? Eu escrevi na minha coluna, Elton. Eu não li, fala pra mim agora. Você me ajudou a construir aquele título maravilhoso que chamou a atenção de muita gente ficou bravo comigo. Mas eu... Fala pra quem ficou bravo, fala comigo. Tá bom, falem com o Elton, mas basicamente assim, eu acho que esse banimento, né, ou esse possível banimento do TikTok é uma prova de que hoje os Estados Unidos perderam a hegemonia do universo digital. Há 5 anos atrás, a gente não pensava numa plataforma chinesa que fosse capaz de concorrer pau a pau com empresas de redes sociais. A gente não imaginava de outras plataformas, né, na área de jogos, na área de produção de conteúdo, que comece a se penetrar tanto em lugares onde os Estados Unidos dominava do começo ao fim. Quer dizer, e aí muita gente fala, você tá louco, os Estados Unidos ainda é líder. Eu falei, eu não tô falando que os Estados Unidos perdeu a liderança.
Eu falei que agora ele não dança mais sozinho na pista de dança. Você acha né? que hoje em dia um dos sonhos molhados dos Estados Unidos é querer ser a China? Cara, será? Não sei, talvez, né? Não sei. Com esse banimento do TikTok, ele Eles, conseguiu, sabia? eles sempre criticaram, né? A China, pô, ficar banindo aí meus aplicativos, Mas né? você sabia que com Não esse tem liberdade banimento de expressão. E a do liberdade TikTok, de expressão? eles conseguiram. Uhum. Porque não tem TikTok na China. Tá vendo? É o... Como é que chama? O Taiwan, né? Todo programa eu vou falar uma palavra estrangeira que é pra passar vergonha. Uhum. Douyin. Douyin, que é o TikTok chinês, né? Os Estados Unidos se une a países super autoritários como o Irã, Afeganistão e a Rússia. Tá em muito boa companhia, você não acha não? Boa, né? Isso tudo porque eles são os defensores da liberdade de expressão. Mas antes de ir embora, só uma fofoca. Bom, fofoca eu gosto. Sabe Vou sentar até que esperar mais um pouco. Sabe quem não parou de usar TikTok? E parece que foi o Biden, não foi? Pois é. Num dia ele assinou, deu uma canetada lá, que vai banir o TikTok, mas até lá a campanha dele ele tá falou, usando não, vou o TikTok. continuar usando aqui, preciso falar com os jovens, não é mesmo? Pô, Tenho que falar com os jovens. Ah, meu Deus do céu. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Deu Tilt. Eu sou o Elton Simões Gomes, editor de Tilt, o canal de ciência e tecnologia do UOL. E tô aqui com o meu amigo Diogo Cortes. Valeu, pessoal. Até semana que vem. E se inscreve no canal UOL, porque é lá que o Deu Tilt aparece. A gente se vê nas próximas semanas. Até mais. Uau.